Começamos mais um episódio do Liga Podcast, o único podcast que fala sobre paraquedismo. Você que ainda não é associado, o QR Code tá aqui em cima. Hoje tá... Como a gente tá na semana do recorde sul-americano de reddown, o nível tá alto, entendeu? O nível tá muito high level. Quantos mil pés tá esse nível? Não, 30 mil pés. Eu já os conheço, os meus convidados já os conheço há muito tempo. Sou fã dos dois, do trabalho que eles fazem. Adoro eles têm uma energia incrível, muito próximas do Brasil, inclusive do brasileiro, né? Eles estão sempre aqui, viajam sempre aqui, são conhecidos aqui no Brasil. E a gente vai entender um pouquinho mais dessas histórias. Vamos falar sobre recordes, vamos falar sobre como quer ganhar um campeonato mundial de free fly, vamos falar sobre voos ao redor do mundo e um lifestyle que a gente chamaria de vida de cinema. Tipo, quase isso, uma vida de cinema. Eu tô aqui e agradeço demais a você, Greg. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Karine, muito obrigado por aceitar o convite. Com prazer. Karine, Greg, dispensa comentários para quem conhece. Bom, vamos começar aqui as nossas perguntas. Como surgiu o paraquedismo na sua vida? Primeiro... Can I speak in English? Yes, for sure. Claro. Okay, for me, I started when I was 16 years old. 16. But it was planned for me to jump since I was 14. Why? Because when I was a teenager, it was the moment there was many movies using free fall scenes in Hollywood. Many movies. And I was like 13, 14 years old, and I was watching all of these movies, and I was like, I really want to jump. I like not just one jump, it has to be part of my life. So I was just waiting to be 16 to start, and I was starting doing static line. Where are you born? Almost in the center of France. I'm born in Saint-Étienne, close to Lyon. E você? A Karine fala em português, ela já vai responder em português. Vamos lá, vou tentar, né? Então, pra mim foi mais tarde, né? Quando virei 18 anos, na França é tipo aqui, né? Majoridade. Sim. Aí a minha família queria marcar essa data e me ofereceu, de surpresa, um salto duplo. Uau! Lá em Lyon, onde nasci. Então eu fui lá, saltei, amei demais e foi essa sensação tão especial assim. Quando eu cheguei no chão, falei para todo mundo, não, eu quero fazer isso da minha vida, todo dia. E meus pais estavam assim, ok, vai fazer os estudos, depois faz o que quiser. Eu fiz. Você formou, você fez faculdade? Sim. Fez faculdade do quê? Eu sou arquiteta de interiores e designer de objetos. And you? So você, where's your high school? Yeah, I was studying sport, but then I changed many times. So I was doing sport teacher, then it was boring, so I started to be lifeguard. It was good, but then I was on the beach and it was boring again. And then I saw the boat and I become a sailor, deckhand. Yes. And then I was like, oh, I can actually become captain. So I did training and I passed the exam in England, actually in UK. And I become a skipper, a professional captain. So then I was working on boats. And when Karine came back from Brazil, she started to look for a job in southern France. And it was like a very big chance of the universe. I had one guy who rented my boat one day who was actually a designer. And I told Karine, oh, give me a resume. I will try to give him the resume. We'll see. And then, what happened? Então, essa história é louca. Aí ele voltou do dia dele falando, o cliente meu estava trabalhando em Mônaco, tem o estudo de arquitetura e ele está esperando você chamar ele amanhã para tomar um café, falar, ver o que tá, né? Aí eu chamei essa pessoa sem saber quem estava. É um dos tops, maior arquiteto mundial de mega yachts. Tipo, que super luxo, são yachts gigantes. De yachts. Motor yachts. Sim. E aí eu chamei ele, né? Falei, sou a amiga do skipper que você tinha ontem. Será que você tem tempo para beber um café? E ele falou, sim, se você consegue vir no meu estudo em 1 hora para uma entrevista de trabalho. Falei,
ok. Eu fui, a gente ficou 2 horas falando de tudo e depois falou, ok, você tem o trabalho. Vocês começaram a trabalhar juntos, então? Tipo... Mais ou menos, tipo, tava em Mônaco, né? O meu estudo tava lá no Porto de Hercule. E o Greg estava saindo do Porto de Hercule para ir num lugar bem famoso lá em Saint-Tropez, na França, no sul da França. E aí, cada vez ele falava, tchau, tchau, vou embora. E tava saindo do balcão, falando tchau. E aí, assim... E como vocês começaram a namorar? Então, a gente se encontrou numa drop zone, lá em Lyon, a minha cidade onde nasci. E depois que eu me formei para saltar sozinha, né, eu fiz isso nos Estados Unidos. Aí, na hora, um dia que eu estava lá em Lyon, estava com um super bom céu, e falei, tchau, vou saltar. Fui lá, nem conhecia ninguém. E com licença americana, na França, eles não te deixam saltar com alguém. Precisa licença francesa. Tipo, tem um monte de nível que você tem que avaliar. Sim, convalidar, sim. E aí, eu não tinha nada, só a licença americana. Então, tava saltando sozinha, sem conhecer ninguém. E fiquei num avião com todo mundo super serioso. E mudou muito, né? Onde eu aprendi, tava super assim, skydive. Eu amei. Aí, cheguei nesse avião, tudo sério. Falei, nossa, que chato, né? E aí, tinha o Greg e um amigo dele. E só esses dois estavam falando e um pouquinho dando risada. Falei, nossa, obrigada para ficar aqui, porque senão o avião seria, tipo, sem ambiência nenhuma. Sim. Aí, cheguei no chão e o amigo dele começou a dobrar pertinho de mim, bater papo. E depois chegou o Greg e a gente foi super bons amigos, assim, rápido. Aí fui morar no Brasil e na hora de voltar na França, eu queria trabalhar em Mônaco para ficar no mundo internacional. Tá. E aí ele estava trabalhando com um barco. Vocês dois têm alguma relação? O que Mônaco representa para vocês? For Karine, it's she was looking for tropical. What you can find as tropical in France. Sim. She wanted some palm trees because back in Lyon, back in Paris, impossible for her after Brazil. So we kept contact and she was like, I'm gonna try to look in Nice and Monaco. And that was the reason. And for me, when you want to work on boat, it's still the all year operation. It's only from Monaco to Saint-Tropez that you can find works all the year. If you try to go more west of France or more in Italy, it's only summer. And I needed to be in a place where you can jump, when you can work all the time. Ok. Como que surge a união de vocês no ar? Ou seja, vocês começaram, virou de uma amizade, virou um namoro. E como é que surge esse time aqui, galera? Vocês já conhecem as imagens, enfim, eu acho que vocês mudaram, minha opinião, vocês mudaram o conceito de imagens aéreas. Eu vi o trabalho de vocês audiovisual voando. Desculpa. Obrigado. Vocês fazem um balé, é a coisa mais linda o trabalho de vocês. Como é que surgiu o time de vocês? Como vocês falaram, não, vamos treinar free fly, vamos fazer túnel de vento? Como foi isso? Quando a gente começou a morar junto, na França? Isso na França, em Nice. Em Nice. Eu falei para ele, tô tentando fazer a minha vida de um jeito que eu não tenho, porque eu acho o mais ruim é ter arrependimentos. Arrependimentos. Regrets. E falei para ele, você acha que tem ou como que tá? E ele falou, tô tentando fazer a mesma coisa, só que pensando nisso, eu tenho um grande, é que todos os esportes que eu fiz, eu pratiquei em competição. Só faltou o paraquedismo. E ele falou, ele ia gostar muito de fazer competição, mas agora já era, né? E falei assim, como já era? A gente tá super jovem, né? Ele falou, não, já acabou. Mentira. 27 anos. Falei, nossa, não, vamos lá então. Vamos montar um time e vamos fazer competição. Só para que ele não tivesse a gente fala desanimasse, tipo, arrependimento e desanimasse. Greg, for you. My parents and close friends, they never really understood why I was in love of skydiving.
Wow. They were like a bit scared, a bit weird. Like it's because in France it's still maybe more cliché than here in Brazil. Like if you do skydiving, You're crazy. you're crazy. There is 3 profiles: crazy or military or stunt guy. You know. Okay. And you can't be just passionate or sport. It doesn't click Makes in their sense. mind. Yeah, makes sense. So first, having the approval from Karine to say, oh yeah, let's do this. Let's do a team. Let's do free fly. Like it was like the first time in my life. Like it was okay to do what I love. You know. So it was already a big energy that opened many doors. And there is 2 other things. The other thing is we were passionate about the same very artistic things, like Cirque du Soleil. Like I know. Every time we could go to one of these shows we've been, and every time we were amazed by a new way of find a 2-way or 3-way to make art with the bodies, position. It was like wow. So it was opening creativity doors. And the second thing I wanted to say is that being as French, you are in charge to bring elegance. Everything you do, it doesn't match your French picture if you don't bring some elegance. So with all of this, it started to be super powerful because we were together, say, okay, it's good to do what we do. We wanted to bring the same creativity, especially Karine, who has very nice way to figure out things and think about things. And we're both sharing the same will to bring elegance. A big elegance. Big elegance. Yes. Karine, vocês começaram a produzir conteúdos na internet, né? Vídeos, filmes, etc. Grandes saltos. Como que é o dia a dia de vocês, assim? Porque ao mesmo tempo que vocês têm essa coisa do artístico, do estar na internet, do pensar grande em lugares maravilhosos com esse balé, eu acho que não só o voo de vocês, mas a plasticidade que provavelmente vocês devem conversar com o cinegrafista para aonde ele se posicionar, qual a luz, enfim, esse trabalho fantástico audiovisual que vocês fazem. Vocês também são atletas que participam de recordes. Eu encontrei com vocês no recorde mundial, eu encontrei com vocês aqui no recorde, aqui no Brasil, no sul-americano. Vocês participaram, ganharam, né? Não lembro assim, vocês são campeões mundiais, não lembro que ano, vocês participam de campeonato. Como que é todo esse processo, assim, fazer esses conteúdos, fazer esses saltos e também se treinar como um time para atingir a alta performance do paraquedismo? Então, no real, foi progressivo, né? Primeiro, a gente estava com foco na equipe, na competição, e o nosso vídeo era Baptiste Welch, que é um francês também, que ele trabalha muito no túnel, é uma máquina de túnel. Máquina de voar. De voar. E aí, depois que a gente ganhou, em 2018, o campeonato mundial, foi lá na Austrália. Depois disso, a gente começou a fazer muito mais saltos em lugares especiais, porque Baptiste tinha que voltar a trabalhar o tempo todo. A gente perguntou para Yuan Cowie, o fotógrafo, né, de seguir a gente. Ele é maravilhoso. He's a wonderful guy. Yes, high level. A gente fala com ele das ideias que a gente tinha de fazer, tipo, coreografia sobre o lugar, que faz sentido para nós, né? Claro. E ele falou... Elegância. E é ele que fala, então, para eu tirar foto legal ou vídeo, e para ter também o lugar, eu vou me posicionar nesse lugar aí, depois vou fazer isso. É ele que faz a magia dele, e nós fazemos a nossa. E o combo disso que faz a imagem que você gosta, né? Perfeito. E isso é legal também, deixar a liberdade a cada pessoa de explorar, de criar e de usar o talento dele. Então, o Greg é muito bom técnico. Eu tenho as ideias loucas, né? Aí falo, tenho essa ideia, vamos fazer assim, assim, assim. Ele fala, ok. Não. Não. Às vezes ele falou, então, esse acho que vai ser difícil, né? Talvez vamos levar muitos saltos antes de pegar mesmo. Não vale a pena. Aí, às vezes, falar, isso pode dar, vamos tentar. Aí a gente tenta, às vezes dá certo, às vezes não. Quando não dá certo, às vezes dá uma outra ideia. E aí vemos... A possibilidade de mudar e tudo mais. Isso. E ser atleta high level, isso também está no sangue de vocês.
treinar para estar em recorde? Como que é isso, assim? Então, para a competição, a gente tinha que treinar para subir o nível pessoal, para que cada coisa que tentamos seja mais fácil no ar. Não consegue treinar as coisas que você vai fazer no seu igual no túnel. Porque no túnel você pede para um vento, uma velocidade, né, de vento. Sim. E aí vai dentro e faz a coisa com esse vento constante. Mas quando você salta, não sabe qual vento vai ter nessa posição que você vai fazer. Então vai mudar muito. E a gente fez uma vez um treino assim e voltamos no céu e tava super estranho. Tipo, não dava certo. E entendemos. Eu falei, não vale a pena então. Então, o que a gente fez, muito túnel pessoal para ficar melhor no ar. E acho que com todo os túnel camp que a gente faz e treina muito, né? Estático, para aprender as pessoas a voar a cabeça por baixo. Yes. Então, a gente sempre tá mais ou menos treinado já para recorde. Não precisa muito fazer um treinamento especial. Porque a gente faz regularmente, né? Greg, give me a 4 jumps you and Karine make all over the world. 4 jumps? 4 jumps. Wow. The best for the... Okay, I gonna start with the last jump we did in Australia. So imagine we're in this competition. We decided not to look the result of the other team because we finally figure out, because it was 10 years of competition. We won actually the World Cup in 2012. We're very lucky we already have won a world title, but the rest of the competition, we always made some little mistakes. It's very hard to win world championship, very hard. And we decided on this one to not even look at the result of the other teams. It was just us, nothing else in the world. But after jump number 6, just before the last one, we still figure out that we were winning. Yeah. So we said, okay, don't think too much about it, but if we make this jump work, maybe we win the competition. So we still have this in mind, you know. We was okay, don't think too much about it, but try a way to make it work. And at the very end of the jump, we do a head up back to back with Karine, and then I catch the leg. We do a loop together. We do a big X, so Baptiste can go between us. So it's a very intense movement, and I can release the legs of Karine just when it's this distance from you and me. If I release before, you see my hand, so it's not beautiful, and if I release after, we hit each other. It's really like whoo. Anyway, when this finish, I'm like, I think I'm world champion now, because the jump worked. But it's only now, and I did many times this jump training, like 200 times maybe. It's only now that I'm realized that my position in the sky, I'm like this in the sky, head up, and I'm like, I think I'm world champion. That was crazy to be like this. Yes. So I was very low, going super fast, but I didn't care. I was like, it's good. Cypress opening. No, that was amazing. In this moment, where's the feeling you feel now? Extremely warm and surrounded by so much energy. You're not that human anymore. You're just part of the universe. I don't know how to describe this. Everything makes sense in a few seconds. Wow. It makes sense. You do what you're supposed to do, or I don't know. It's extremely special. Wow. Amazing. Yeah, it was very intense. Yes. It's a good one to start. Was it good? Yes. Number 2. I'm gonna say the night jump. The night jump we did in last March 2024. Where? So it was in Arizona. So we built a 42-way head-on formation night jump. So jumping with the lead suit and the pyrotechnic. And we didn't think... Yes. Sure. Imagine that we are 42 people here. So it's a design. Benjamin Ford who did a design. So of course normally we are vertical, but he did a poetic design, and it's us, like 42 people. And we didn't think that much about this, but yes, for 3 nights we were looking like meteorites. Yes, it was amazing. All the videos, the outside videos were like, wow, we look like this. So being inside, it was already magical because of the LED. You can see nothing else. Like an astronaut who could be in space will see very clearly is a spaceship, but nothing else. No light, no stars, because black. Yes, it was the same. It was only us and nothing else. And
this fire going from our feet. 42 gigantic tubes. It was amazing. And But you train in the day. In training, we at did the just day. one sunset jump, Wow. just to be sure. But this team was amazing. Yeah, it was a very strong team. Okay. Built by the Skydive Arizona, like Sarah and Steve were actually here, and there was Constantine. They knew Paulo team. was there? Yeah, of course. Paulo of course. Pires Yeah, was yeah. there. Yes. Yeah, thank you for reminding me. Of course, he was there. Yes. It was like absolutely unique. And such a unique jump, you didn't even imagine to do something like this. One jump training. 3 attempts, I think. It was the second night. Yeah. 2 nights. Second 2 nights and 3 jumps. Yes. I think it was on the 4th jump. Fourth. Yeah. I remember the third, but it doesn't really matter. But it was the second night for sure. And we could do only 2 jump every night because they didn't want us to jump after midnight to not be tired. And it was smart because we are going 5,200 meters with oxygen on the night. It's very intense. Everybody was super focused. It was like every second we have to be super in charge of every movement you do because you have this big pyrotechnic, you have detonator on your hands, you have oxygen everywhere. There was the procedure, like if one accidental guy switch on the pyrotechnic, we had covers every meters, so we just grab the covers, we protect it, we switch off the oxygen to not explode. Oh yeah. Yes. Eu tava sentada ao lado da botilha. Yes. It's very forbidden to do this. Only Skydive Arizona accepted because they have this metallic Skyvan and they work a lot with military and they trust the militaries. But it was like, guys, you have to be millimeters every small movement. And you make this jump and the separation. What you do, canopy it's open. Okay. Did you see the other guys? So there is 2 things. For the separation, you need to be so experienced that you could do the jump with the eyes closed. And it's the case to say that because actually you go from light and when it beeps, everything switch off because it lasts 35-40 seconds. So every time on the break off, no more light. So you really, with your sensation, do a 180 and go in nowhere because you cannot see for a few seconds. So you need to feel your body. Yeah, it's crazy. And then opening the parachute. So we had 4 tubes on the leg, and 3 was detonating at the same time for the free fall to make big fire. But one tube was for us for the canopy ride. They said we had you a second button so you can switch on the canopy ride, and they were like, it's an extra tubes that we have, so we're gonna use it, but you don't have, it's just like an extra thing. And actually after the first jump, we all agree to say it's actually a very great device for safety because when we switch on, poof, you can see the line of flights of everyone. One there. Yeah. And we did many night jump, and actually on this one, it was like very safe to use on the canopy. The pyro. For sure. Very, very safe. Yeah. And just to finish as well, when we landed, it's unique as well. When we landed, there was like the briefing, like no emotion, like it was great. Or no. Just come back to the hangar. Just check if everybody's there, because if somebody break a leg somewhere in the desert, we couldn't know. So it was like, be quiet, back in the hangar. We check out. When everybody's there, we're like, okay, that was a great jump. Right. Nice. Karine, existe na França, me corrija se eu estiver errado, um apoio do governo para paraquedismo? Eu me recordo que eu fui gravar Voadores Free Fly na Parachutisme 71. Do you know this drop zone? E tinha um grupo, inclusive Vincent Coté estava lá também. Yes. Eles eram patrocinados pelo governo. Você tem essa... Não sei como funciona, eu gostaria de saber. Por exemplo, se eu sou um advogado, mas eu sou paraquedista profissional, o governo me paga? Não. Como que funciona? Me explica direito. Não, eu gostaria. Como que então, não. Gostaria. O que funciona é assim, na França tem uma federação forte. Quando você é paraquedista de prazer, né, que tem trabalho normal e só tem licença para fazer paraquedismo na França, a inscrição, a sua licença paga carro para a Federação Francesa. E ela usa metade desse verba, valor sim, para treinar as equipes francesas. Então, quando você entra, equipe oficial francesa, os seus saltos de treino
são pagados Sim. pela federação. Tá. É isso. Aí você tem um número que pode fazer no ano e tem treinos organizados para você ir com a sua time nesses treinos que vão ser pagados pela federação. A federação paga só os saltos ou paga o deslocamento, a gasolina? Team one, if you're a team one, yes. Sim, se você é a primeira time, tipo, quando tem campeonato mundial ou Copa do Mundo, eles te mandam lá pagar o avião, pagar o lugar onde você... Hospedagem e... Alimentação? Não alimentação. Mas pagar... Bom, tranquilo, né? Já tá bom. Já tá super bom. Já tá bom. E pagar a inscrição e os saltos. Ok. Então, é por isso que a França tá uma nação super forte. Só que a gente pagou muitos anos, porque fizemos 10 anos de competição e só 2 anos de time oficial. Entendi. You talk about 2 jumps. Yes. Give more 3. Thank you, because I was about to say something else. Yes. Okay, it's the 10,000 jump I had the privilege to do, facing Everest, the Mount Everest in Nepal. So, it was February 2024. 2024 was my best skydiving year in my life. Everything was working, it was amazing. So, February, I realized with the counting, normally October, November, I should be 10,000. So I was thinking, wow, what can I do? Yeah, to do something special, of course. I mean... And you think too. And you think... Você pensando com eles também. Yeah, você pensando sobre, tipo, vamos fazer alguma coisa juntos, certo? Nesse não. Na verdade foi ele, mas... I ask you if you had ideas. O que a gente fez no ar para celebrar isso foi eu que pensei. Tá. Vamos lá. So... it was not easy to find the good idea because I wanted something original, if possible, you know, and a little bit unique and good also to promote because we never have enough to promote our sport. We need to touch everybody. So I was thinking with all of these parameters, what can I do? And suddenly I was thinking about one of our very good friend, Omar Alejelan. Hello, Omar. Thank you so much. He was working a lot in Arizona, and then he was working a lot in Skydive Dubai, and he was involved in everything. And for 7 years, we were working together with Skydive Egypt to jump every beginning of November over the pyramids of Egypt, which is amazing. And every time after the pyramid, he was going to Nepal to help as a video guy to do some jumps facing the Everest. And I was like, wow. This, if it works, that would be amazing. So I just try. I called him and I said, what do you think? I have this idea for my 10,000 jump. Immediately said, yes, that's it. Nice. We're going to do it. I would say, okay. So he said, we have 10 months. It's good for the preparation because it's logistic. You need to find the parachute. Of course, we cannot use our parachute. We need to find huge. We need 210 square feet. And I mean, huge. People who use 2010, it's okay. It's just that we don't use. Why do we need? Yes, so we needed special gear. Also the suit, like everything needed to be special because we had to walk to 4,000 meters. This is where we had to stay for 1 week, staying at 4,000 meters to be used. Yes, adaptation. And then helicopter to 7,000 meters, so we can do a little bit of free fall, 20 seconds of free fall. So that's the minimum. That's what you have to do to make the oxygen. Jump. With oxygen all the time. Yes. Yeah, of course. And so we had to prepare the logistic for 10 months. But so is it 12,000 feet? Yeah, 4,000 meters, 12,000 feet. You speak in meters, Brazil? Meters, Brazil. Mas no paraquedismo usa feet. Feet. A altura que normalmente a gente sai do avião, a gente estava no chão e decolou. Decolou para até? Para até 12.5. Oh, in feet? Ouais. Oof, 21 mil pés. Wow. 23 maybe, no 23. Oof. 23,000 feet. Yeah, a lot. This is why oxygen all the time for sure. In this jump, you, Karine and Omar. And the thing is, it was intense at every level possible. I'm not going to tell you everything, but for example, one of the intense moment was like we're supposed to jump on the 12. This was already the result of everything, like landing in Lukla, which is the most dangerous airport in the world, and walk until the 4,000 meter, doing this all week of acclimatation and everything.
and then waiting for the helicopter to arrive, take out all the seats, fix the oxygen inside, set the oxygen, everything. And it didn't happen on the 12th because of paperwork. Just curious, where you put the bottle of oxygen in the We have a central. We linked on this, but before we jump, 2 minutes before we jump, we connect to individual. So one side is for the oxygen. It's autonomy of like 10 minutes. And the other side is a filter, because it's not a continuous oxygen like we have in the plane. It's like a little harness that you put before your gear. And so you have like 2 bottles sticking out on the side, and it's really comfortable. You don't really feel it. No, it's amazing. They really improved it. I think thanks to a lot of military using, but it's amazing now. Okay. So we were there, and also you can jump maybe 3 hours per day maximum, like from 9 to 12. Because even if it's nice weather, there is this cloud who arrives every day. They call it the white dragon. It's like this, the movement of the temperature heating on the trees and stuff. It goes, and every day it's like this almost. So you have only this short window every day, and we're supposed to jump on the 12th. It was good weather, and they were like, we missed some paper, like just a permission. Yes. They have the pre-approval, but on the day of jumping, they said, we're still missing one paper. And there was the military were there because they have to be there to check and everything. So everything was set, but we couldn't jump because of a paper, So thanks to this amazing lady, Sujita, she was there to helping us also to sponsorize the jump, because it's very expensive. You're looking for like $20,000 to do one jump. That's the price to pay to be there, it's ready like to jump. It's like the whole package with the trek, the hotel and everything, but it's a one big jump? cost. Yes. Ok, o custo é em tudo, o pacote inteiro, $20 mil. Yes. $20 mil. E aí, quanto que é por salto? Ou é um salto só? Não dá para saber muito, porque o pacote total aí é difícil de saber. So it depends. There is 2 locations. The one we used is the best one for free fall, but you can jump a bit closer to Everest. But then it's almost no free fall. Just one moment. Honi was there. Yes. Honi was there. He also find a sponsor. With suit. Yes. Yes. You have to find a sponsor. So we waited 3 days. On the 15th, every day you wake up, you're like, we don't have the paper. We still have to wait. So you're like, wow. And you like, there's a point where we have to leave the mountain. So we are changing the flight already. The tickets, I think we changed twice. It was very hard. And on the 15th, they say, oh, now we can jump. So we're like, okay. But still, now you don't trust anything anymore. So you just hope, say, maybe it's going to cancel the jump or something. Or the clouds. Yeah. So imagine all of this situation. When I was there, when we opened the door, we have the connection of oxygen. Karine was okay. Omar was okay. I was okay. We were asking numbers of 1, 2, 3, 4, 5. To be sure you were not hypoxic. And there was Omar and Karine outside because they leave me the central spot, and I was there, and there was the Everest, and I was going. So this moment, it's 3 seconds, but it's forever. This moment is a gift. It's like it's a gift. It's happening, and even if the rest of the jump doesn't work, it's happening. It's my 10,000 jump. Wow. Over Everest with Karine and Omar. So it was. Uma pergunta que eu vou fazer em português porque eu não sei falar inglês. Como que é essa preocupação mútua? Você se preocupa com ele, seu marido, e a preocupação dele com você na segurança do salto? Ou seja, vocês estão praticando uma atividade que não é beach tênis, não é tênis, né? É um salto extremamente técnico com altas velocidades, são velocidades altíssimas, 200, 300, 400 por hora. Como funciona essa preocupação um com o outro? The thing is, with the evolution we had in our career, we passed many qualifications. Tunnel instructor, AFF instructor, free fly coach, USP coach. So every times we become a bit more responsible for ourselves because we are responsible of the others. So we kind of check all the time, even if the look doesn't look like we all the time check. And I'm a bit jealous what Steve and Magali Braff are using. We really need to use this thing. They have this device, and they talk to it like the motorbike equipment, and they talk to each other all the time. Like it's funny, like even on Big Way.
sometimes Steve is like, wait a little bit, go a bit on the right. Nice. So that would be, I want it to be even more bothering you. Não sei se eu quero isso. Porque Just me, ele I seria gotta assim, talk. vamos lá. Eu não quero saber. Mas, então, o que ele falou, né? Porque a gente está com bastante esperança agora. Acho que a nossa relação não é muito ter medo para o outro. Porque a gente sabe que o outro vai se virar. E então é mais, tipo, concentração sobre o que a gente tem que fazer. Porque se você liga muito no outro, aí perde o foco que você tem que ter para ser mesmo, né? Essa é a segunda pergunta. Imagina que você tá aqui, tem um salto muito técnico para fazer, aí você olha e percebe na expressão e no estilo, vocês são marido e mulher, não se conhecem muito, e sabe que ele não tá preparado. Você já sentiu isso? Já conversaram sobre isso? Já rolou isso alguma vez? Do tipo, não. A gente sempre tá preparado, mas faz o que precisa para ser, né? Mas, tipo, para primeiro salto noturno, que é muita coisa que você tem que pensar. Você não quer ser a pessoa que vai... Tipo, ao invés de cuidar dele, ficar preocupada com ele, me preocupar comigo, porque é o mais importante. É isso ou não? Para o salto noturno... There is moment for... Quando a gente se olha, dá para ver a tensão in each other's eyes. But it's kind of like, yeah, you too, yeah, me too. You know? It's like... Speak in Portuguese. Não, ok, I understand. É difícil de tô ouvindo o inglês, aí tem que falar em português. Para mim, o switch é muito difícil. Vai falar. Não. Mas aí, nesse salto, tipo, você tem foco grande. Aí olha o outro, vê que ele também tá fazendo muitas coisas na cabeça dele para ficar tudo certinho, né? Então é só assim, olhar cheio de energia, de concentração, de foco, mas não é de medo ou outra coisa. Porque a gente não vai fazer um salto sem estar seguro de si. Sem ser preparado. Sim. Então, não sei. Às vezes é tipo, você viu isso, e ele, só numa olhada, mas é assim, né? Tá. É conversa silenciosa. A gente falou então, 3 jumps? I need a fourth one. 4, okay. I'm counting. Yes. One more jump. Let's do it. Okay, let's do it. We go back to before, like 2019. First jump we did over the pyramids of Egypt. I have to explain this jump. It will be forever in my mind as well. I remember this jump. I remember the image of this jump. So we were invited. We were invited in 2018, but it was the year of the World Championship. We couldn't go. So we actually came on the second year of this Jump Like a Pharaoh event. And we put a lot of pressure on ourselves because we wanted so much to make a nice jump for this operation for Skydive Egypt. To be thankful for them, we decided to put again the suit from Australia, the Aboriginal suit with no face and the mask and everything. So it was the triple travel in time. It was everything, this jump. It meant a lot. But we had to prepare the surf, this technical thing with Yuan and the cities all around the pyramid. So Yuan had to play with the desert. We have to jump a bit further to be sure we have... So it was a very technical jump. Yes. We were so focused, we didn't have time to see the pyramids in the jump, and not even in the plane, because Hercules, you cannot see anything. So it just when we at the separation, opened the parachute, and wow, we were over the big pyramid. Yes. I was like, oh my God. You see this thing in the books since you're a kid. And it doesn't matter if you're Brazilian, French, Australian, Indian. You see you know the pyramids. Everybody knows the pyramids. But when you're 700 meters, just because your parachute just opened over it, you're like, it doesn't make sense. It was again a big gift from the universe, huge. Ok. Karine, vocês são figurinhas carimbadas do Bug dos Lençóis. Como é que surgiu essa parceria? Vocês vão todo ano para o Bug dos Lençóis? Me conta aí. Na verdade, desculpa, a gente foi 2 vezes. A primeira vez estava em 2021, isso daí? Acho que foi, né? E o ano passado. A gente não quer ir cada ano, porque
É muito especial lá. Você já foi, não? Nunca fui, não conheço. Mas Nunca? eu só vi, nunca. É muito especial, tipo, são saltos que... Cada salto é uma aventura, né? Precisa sair da pousada com um caminhão, um 4x4. Jeep e tal. Um Jeep que te manda para aeroporto. Daí sobe, salta por cima do site, do City, pousa, depois pega outro 4x4 para sair do sítio. E aí te leva perto do rio. Aí você vai num barco e o barco volta de novo lá na pousada. Então, tipo, num dia, se você faz 3 saltos, é bom. Se você conseguir 4, Uau! É gigante. Muito. Por ser tão especial, se você vai cada ano, acho que tira um pouquinho da aventura, da magia. Tá. Então a gente gosta de, pelo menos, deixar um ano intercalar. Sem ir. E tem um monte de pessoa que quer ir lá depois de ver essas imagens incríveis, né? Óbvio. Tem que saber que mesmo se você pousa na areia, é um pouso super técnico. A gente acha que lá é muito técnico. Porque é um lugar que também o pessoal faz muita kitesurf. Então tem bastante... Vento. Pode ter muito vento. Tem semanas que tem muito vento, tem outras semanas que tem menos. A última vez que a gente foi, o ano passado, não tinha muito vento, não. Primeira vez, nossa, estava super forte. E mesmo fora do vento, porque você pousa na areia, mas areia é duna. Então o visual que você tem, onde a Jeep está te esperando, é mais baixo do que onde vai pousar. E aí tem que ter essa noção, tipo, que você vê baixo, mas pousa mais alto. E é difícil de estimar, né? Entendi. Também com o sol, porque o areia é tão branco, com o sol batendo... Dá o paralaxe, tipo... Você não sabe se está subindo reto ou descendo. Descobre última hora, na hora de frear, né? Então é difícil mesmo. E acho que é bom o pessoal ter muita experiência, especialmente com o velame, pousar de traverso, pousar em qualquer lugar, sabe? Antes de ir lá. Entendi. Porque se lá não quer se machucar. Óbvio. Fernando de Noronha, vocês foram? Não, ainda não. Ainda. Aí, Calota. Vamos lá, Calota. Noronha. Pô, Greg e Karine, imagina as imagens que não vão sair. Calota, né? Noronha. Por favor. Um lugar maravilhoso. Não conheço também, mas as imagens de lá são maravilhosas. A gente não pagou ele. Não, juro. Quem quer ir pra Noronha? Você pode levar nós 3 aqui, ó. Calota. I wanted to say, I don't know if you can put the link in the comment, but we actually are very lucky to have a documentary from Globo when we jumped over Rio de Janeiro, Copacabana. Esporte espetacular. Yeah, that was nice. I put in the description. It was amazing. Okay, the last jump. Can you tell me about this jump? Yeah, Copacabana, it's amazing, especially when you're born in France. Do you remember when you did this jump? 21. So we trained a lot for this jump, but again, it's like a competition jump because the TV is there, so you have one jump. So if the jump doesn't work, you have just one jump. So you have to be sure it's going to work. And the same for the canopy ride with Yuan to see a little bit of the Pont de Açúcar. So we Yuan, please, can you film us jumping from the helicopter? Be nice, but film the ground because it's Copacabana. Don't forget the Pont de Açúcar and the Cristo and the... Simples. And between us, no mistake. Okay. And you have to do it 5 in. So it was a lot of pressure. I remember this jump. With helicopter or airplane? Helicopter. It was actually the police of Rio de Janeiro that was... Do you have a permission? It's like a license? Yes, we needed... It was the help of Luigi Cani. And it was a connection, I don't know why, with the Ministry of Defense. Because in France it's the Ministry of Transport for special jump like this. But maybe because he has a connection there. It was the Ministry of Defense who approved. Oh. It was nice. It was big honor for us, for sure. Oh, nice. You give me one more jump, okay? Okay. We can see these jumps in your Instagram. This one in my Instagram.
No, but there is a global YouTube TV channel. YouTube. There is a YouTube video. Yes. But como vocês chegaram aqui para esse recorde sul-americano de Open? Você estava na Califórnia, explica, você estava na Califórnia, né? Sim, então, a gente está com vontade de ir para fazer o recorde mundial na Chicago, né? Que a gente fez o recorde mundial de 2015 Quantos? com How many? 164 pessoas. Depois a gente foi em 2018 para tentar fazer o 200, que não deu certo. Voltamos em 2022 para tentar de novo 200 pessoas. Não deu certo. Eu estava lá. 2018 I was there. Essa vez a gente vai de novo. Por quê? Porque tem um novo desenho dessa formação para que seja mais fácil, mais rápido a construir. E no lugar de ter, sabe, essa forma de flores com um centro e vários pods, agora tem um centro, só uma linha de pod e depois são linhas que parecem uma galáxia um pouquinho, né? Uau! E isso é muito interessante a voar e a ver como tá indo, né? Então a gente estava no recorde da Califórnia a semana passada, a gente conseguiu fazer uns 103 pessoas e funcionou muito bem esse novo design. E aí, aqui, o Paulo Pires falou pra gente, vamos fazer um recorde sul-americano. Vocês são quase familiar, né? Sim. Porque eu amo o Brasil, né? E aí, a gente falou, claro, pode contar, a gente vai ajudar, vamos ficar aqui com a gente, com vocês. Karine, por que você ama tanto o Brasil? Me conta a sua história com o Brasil. Então, porque o país é feio demais. As pessoas são ruins, não fala com ninguém, não é acolhedor, nada. Tem chuva todo dia e frio pra caramba. E a comida é horrível. Sim. Então, eu falei, nossa, isso é um país. Não tem cachaça. Não tem cachaça. Não, mas quem viaja muito, como a gente, mas como muitos amigos que a gente tem agora, quem vem no Brasil entende porque é especial, né? Sai de tudo. É diferente. É diferente mesmo, num jeito que encanta todo mundo. Agora, eu falei com amigos que vêm dos Estados Unidos, é a primeira vez que chega no Brasil. Tem também os nossos amigos da Bélgica. Tem gente da Europa também, né? Bélgica? Tem Bélgica, a Steve Magali. Também primeira vez no Brasil. E, nossa, todo mundo tá assim, uau, que é esse país, né? Até quando a gente fez o decolo ontem, sabe? Obrigado já! Obrigado já! Aí tinha um americano que falou, nossa, muda muito do ambiente do avião lá quando tem recorde nos Estados Unidos, que todo mundo tá super sério, assim, não pode fazer barulho, não faz nada, não quer sair, tipo, não quer chamar atenção. Aqui é o contrário, né? Chamar atenção, todo mundo vai lá, obrigado, time. Mas eu amo isso. Eu acho que quando você se sente mais relaxado, mais apoiado com uma ambiência acolhedora, todo mundo tá amigos, ajuda a performar. Eu acho que é bom ter isso em recorde mesmo. And you? We actually used to say, and you can check on every interview we did, it's true, that for us, the Brazilian skydiving community is the most passionate. Like we are lucky to travel the world. Like we reach 50 countries jumping, which is big honor and the best way to appreciate the different style of how we practice skydiving. And it's funny because we are different, but we are the same, you know. But Brazilian, super, super passionate. Like you have tattoos about skydiving, t-shirts, skydiving mug, everything is skydiving. It's like, but in the best imaginable way. It's amazing the passion of skydiving. Okay. Eu tenho uma história. Primeira vez que eu mandei o Greg para Brasil comigo para ele conhecer, né? A gente estava saltando em Piracicaba para o Braveheart. E chegamos na área tarde. Todo mundo já saiu para comer. Só tinha uma pessoa que a gente encontrou, tipo, como que é? Onde é o quarto, sabe? Onde é todo mundo. Foi o Johnny que estava lá. E Jonathan Lastre. E aí o Greg começou a falar com ele, tipo, tem um lugar onde posso encontrar uma cerveja, posso comprar uma cerveja. Ele falou, tá tudo fechado agora, mas ele tava com uma cerveja na mão. Mas pega essa.
E o Greg me falou, nossa, você já viu isso? Alguém que te dá a cerveja dele mesmo, e que ele não fica com mais nada. Sim. E foi assim. Olha que legal, eu acho que Johnny. essa é uma imagem Total. que representa Obrigado, muito bem. Johnny. Johnny Bem incrível. gelada. Sim. Mas sabia assim, tipo, A receptividade, né? na França, ninguém vai te dar a cerveja Não, na França. But na França, todos mundo são muito loucos. Porque lá no Parachutismo 71, eu lembro que a gente gravou. Tem um quê de circense, pode ser? Porque eu lembro que tava o Vicente Coté passando embaixo da cadeira, assim, fazendo uns malabares. Aí um vai lá e pula um negócio. O circo tem muita coisa de malabares, dessa coisa. Eu não sei se era só o Vicente Coté ou se isso tá enraizado na França. É uma especialidade do Vincent Cotte. Do Vincent. Sim. Cara, a gente estava treinando juntos, né? Que ele estava na time francesa também quando a gente estava. A gente fez os treinos muitos juntos. E ele, assim, ele é muito flexível, primeiro. Sim. E adora fazer essas coisas daí. É. Sobe em cima da mesa, passa embaixo, não sei o que, pula, não sei o que lá com o pé, pega com isqueiro a boca. What the fuck? Mas tem lugar na França, tem drop zone, que tem muito bom ambiente. Mas muda muito de uma drop zone da outra. Depende, né? E eu fui, quando eu cheguei em Paris, eu tentei pedir uma informação em inglês, o francês... Não fala muito em inglês, o francês. Muito geralmente não gosta. Se eu falar em português, talvez ele até responda. Vai amar. Porque o francês ama o Brasil, sem conhecer. Porque as imagens que ele tem na cabeça dele quando você fala Brasil... Então, se chegar onde fica não sei o quê, o cara vai responder, mesmo que seja difícil. Tipo assim, não vou passar perrengue. Olha, eu vou começar a usar. Melhor você falar português do que... Entendi. Inglês não vai gostar. Vai falar, americano. Tá. Fala em português. Já finalizando, algum plano pro futuro do casal aqui? Uma coisa, o que vocês têm em mente? Qual o farol que vocês estão apontando? Para onde vocês estão apontando? A gente acabou de ter o Visa P1 para trabalhar nos Estados Unidos como atletas. Então a gente está... Vocês vão mudar para lá? Vão morar lá? Passar muito mais tempo lá. Na Flórida. E a gente tem planos lá de desenvolver um pouquinho mais lá. Nos Estados Unidos. No, West Tampa. But it's crazy because thanks to an event we did in Philadelphia for the 4th of July, that there was 3 different persons who came to me and said, why don't you move for US? You're the only couple to do these things. It would be nice, you know. And after the third guy, I was like, okay, that's a sign, we have to do it, you know. Also, it was not working that well. I guess it looks nice from the outside, but from the inside, it's a lot of frustration that the promotion it doesn't go as much as we would like. In France. So okay, let's do it. And I was looking for a lawyer to start to do the paperwork. And everybody said, oh, in skydiving, you have to use Ashley. Action Sport, she's the best. Okay, let's do it. And they gave me the email address, and when I started to put the email, it was already in my emails. And I was like, oh, wow. And so I checked what was the previous emails, and he was actually the same than Paulinho. Because years ago, I did a letter for him, of course, to help him to say, this guy is very good athlete, to help him also to get to USA. So it was the same lawyer. So I had a special thought. Yes. Paulinho was an amazing guy. So we're going to try to do what we do in France, but we're going to try to do it in US. So let's see if it works. I really hope it's going to be a better audience and it works better. But Karine is translating this in English. É o meu livro. É sério? Eu escrevi um livro. Soon in português? Horizonte de possibilidades. Que demais, Karine. Obrigada. O nome o título é porque... Tá em inglês? Por enquanto está em francês. Estou traduzindo em inglês. Faz uma tradução para português. Você vai vender pra caralho aqui. Talvez eu vou fazer. Mas se tiver em inglês, eu quero. Tá bom. E porque assim, eu acho que quando do privilégio que a gente tem sendo paraquedista é essa vista, né? Esse ponto de vista por cima. E aí sempre tem um horizonte liberado, tipo... Você não tem prédio, não tem obstáculo, dá para ver super longe, dá para ver paisagens incríveis. E eu acho que esse ponto de vista
ajuda a ter sonhos grandes. E quando você tem essa chance de ver, muitas vezes, várias paisagens e imensidade assim do mundo, abre as possibilidades para você sonhar grande, pensar, ok, agora vou querer fazer isso. E tentar mais fazer coisas na sua vida do que ficando assim no chão e com o visual obstruído, sabe? Uau! Por isso o título. Maravilhoso. E aí você fala sobre as suas experiências no paraquedismo ou outras coisas? Dividir o que eu senti, compartilhar o que eu senti de sensação, porque que eu, quando fui na primeira vez para fazer esse tandem, esse salto duplo, desde isso até que a gente fez o salto noturno. Então tem tudo, competição, recorde, aprender a saltar sola, com todo o medo que você sente quando começa, né? Que é normal. Instinto de sobrevivência. E tudo isso, né? Então tem muitas histórias, mas é mais para dividir mesmo um monte de coisa. Tem na Amazon? Tem na Amazon tem já? No Amazon, Então, galera, no Amazon tem um como é que fala em francês isso? L'horizon des possibles. L'horizon des possibles. Oui. L'horizon des possibles. Tá lá, na Amazon, já tá em francês, só procurar. Karine, que demais, fiquei muito feliz, de verdade, obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Uma curiosidade, vocês pensam sobre um patrocínio, uma grande marca patrocinar vocês para trazer isso maior de possibilidades dentro desse universo e buscar um pouco desse lifestyle, dessa vida de vocês e transmitir para outras pessoas? Vocês já pensaram nisso, assim, de pegar um grande patrocinador? Muitas vezes. Como que é difícil? Porque vocês são os campeões mundiais, vocês têm uma ótima visibilidade no Instagram, no YouTube. Quais são as dificuldades, ou se isso está no radar de vocês? Como você pensa isso? Porque pensa, tem um monte de, sei lá, gente patrocinada, alguns influencers que não tem nada a ver com porcaria nenhuma, e aí você fala... Cara, tem patrocínio, não é nada, né? Não desmerecendo, mas... E vocês trazem tanta beleza para as telas e dividir isso aqui, esse papo aqui é sensacional. Muitas pessoas vão entender, saber quem são vocês. Me fala se tem essa dificuldade, aonde bate, se é o lance, o paraquedas é perigoso. Tenta me explicar, assim. Então, por enquanto, a gente tentou ter isso na França. O problema da França é que é um país pequeno e acho que as pessoas não pensam suficientemente grande. Uma Air France patrocinar vocês? Mas então, para muitas empresas na França, o paraquedismo é coisa de loucura, coisa com risco, coisa de cabeça assim, tá completamente louco, você quer morrer, sabe? Então isso é muito difícil. Só que vocês não estão nessa, vocês já são super profissionais, vocês entregam um trabalho perfeito. Sim. Muitos, eu não sei assim, porque pensando dessa maneira, se existem patrocinadores para a Fórmula 1, que é algo extremamente perigoso, né? Tudo bem, não é de maluco, mas ficou caracterizado essa história do paraquedismo como coisa de maluco, mas isso precisa mudar. Talvez a gente precisa mudar isso na cabeça do empresário, para ele olhar e falar, eu quero minha marca aí. Né, um Air France, vocês com o macacão inteiro da Air France, maravilhoso. Seria muito bom. Vamos fazer um helicóptero, envelopa o helicóptero inteiro de Air France. Vamos fazer salto de avião, envelopa o avião inteiro de Air France. Pô, que marca não quer estar no céu, voando com vocês, com essa puta plasticidade? Eu não consigo entender assim. Então eu queria... a dificuldade é quebrar essa barreira do muito louco. Sim, e por isso que a gente faz tanta filme, tentando... fazer mais promoção do nosso esporte, tentando passar no TV, tudo que dá para fazer, para mudar essa mentalidade. Isso, para mostrar que tem outra coisa, para mostrar que a gente sempre está preparado para fazer o que a gente faz, mesmo quando é super técnico, tipo esse salto, né? Perigoso, mas a gente sempre vai com opções. Vocês mitigaram erros, né? Vocês foram lá e vocês mitigaram todos os erros. Isso leva tempo, né? Para mudar na cabeça das pessoas em geral e também das empresas, porque a empresa, ela tem a imagem dela que vai associar com você. Eu entendo. Se acontecer alguma coisa, a empresa perde o nome. Eu entendo, mas vocês são atletas de alta performance. Pode acontecer?
um acidente pode acontecer. A gente não tá, de novo, não estamos jogando futebol aqui, mas é um esporte de risco, mas que você já tem todo um know-how de mitigar erros num grande projeto. Eu tava com o Sebastian Álvares aqui. São projetos de meses que ele faz para acertar um salto. Então tem um monte de coisa. Sim. Ele tem uma Red Bull que patrocina e injeta dinheiro para ele fazer esses grandes eventos. Mas vocês estão nessa coisa da entrega do elegance. Eu adorei isso. E isso, plástica, isso é tão bonito quanto uma alta performance dele fazendo surf. É espetacular. Então, atenção, vocês que estão nos ouvindo aí, se tem algum patrocinador, cara, entra aqui, Airwalks. Qual que é o endereço do Instagram? @Airwalks. Sim, é Greg Crozier. Greg Crozier. A gente vai pôr aqui embaixo. Airwalks ou carinejoli.airwalks. Tá. Airwalks é o nome da time. Do time de vocês, exatamente. Da competição. Então, se quiserem, entre em contato aqui. Se tiver algum empresário, alguma coisa aqui, é só dar um toque, porque vai estar associando sua marca à elegância. Elegância. E a gente tem um monte de projetos na cabeça. Imagina, eu fico pensando, de verdade. Eu estava assistindo Fórmula 1 e era o GP de Mônaco. Tem a reta, aquela curva à direita, né? E é uma subida ali, né? No Mônaco. A câmera estava mostrando assim, de repente ela faz uma grua e tem uma placa, acho que era Louis Vuitton. Pô, imagina vocês de Louis Vuitton. Tem tudo a ver. Nice. Yes. Né? Tem tudo a ver. Elegância no ar, sabe assim? Eu fico pirando aqui, porque, porra, tanto talento desperdiçado, tanta coisa foda, e a gente vê os caras fazendo mais do mesmo. Eu tô sendo sincero, desculpa a minha sinceridade, tá? É o mesmo para mim. Tô tentando convencer. Can you understand me? Yeah, of course. Yes. But the problem is we have to change the mindset of people, because for the moment, people, they don't make a difference between sport, freestyle, free fly, and stunt, proximity flight, wingsuit. It's the same. Yes, and for example, Air France, you were telling, Air France, impossible, because for them, we are still in this category of crazy or military or stunt people. They don't know it's a sport, and we fight a lot. For example, in France, when we have an interview, we try to go before and to speak before with the journalist to already make him think different. Yeah, like we tell him, do you know that parachutism sport skydiving is recognized by the Ministry of Sport for 50 years. You can bring your 16 years old kid to do accuracy, crew, anything. Okay. From 16 years old, you know? So it's like going to scuba diving. It's a bit technical. You need to understand the gear. You need to have understand the evolution in a different environment. But it's not something you're going to maybe die, you know? It's a sport. So you have to change already this state of mind of people. If they understand, it's a sport. It's not like the proximity flight. No. It exists as well. But what we do is a regulated and controlled sport. It's not taking risk. So if we manage to do this, then it will be easier. This is also why we go in USA, because this comes from actually a big study they did in the street in São Paulo. It's iFly São Paulo who did these studies, and they discovered that in all the Latin countries, all South America and mostly Europe, what we do is parachutism, paracaidismo, paracadutismo, and this word itself is scary, because for everybody we are still part of this cliché 3 kind of profiles, but in USA it's skydiving. So you're already talking, it's the same sport, but it's not the same word. And people are like, it's so cool, it's skydiving. Yes. It's not parachutism. Dá vontade, skydiving. Tipo, vai ser legal. Só da palavra ser outra palavra. O significado é o mesmo, mas a palavra, o skydiving, foneticamente é mais bonito e te arremete a um mergulho no céu, né? Mergulho Exato. No céu. E o paraquedismo, não, coisa de louco e tal. Ou coisa militar. Ou coisa militar. Eu acho que, sei lá, somos do audiovisual, porque vocês fazem, né? Eu acho que a nossa meta, talvez, a meta de vocês, o objetivo, o propósito de vocês é tentar mudar isso, porque vocês têm muita coisa. Os planos para o futuro, morando nos Estados Unidos, algum outro projeto na frente, assim, depois desse recorde, tem alguma coisa já ou não pode falar ainda?
No, I have one on YouTube. A gente tem um livro, né? A gente tem vocês morando nos Estados Unidos agora. A gente queria fazer um documentário, porque temos uma ideia muito boa que Vamos falar. Não posso falar não, mas a gente precisa de um patrocinador para conseguir realizar essas imagens. E quando a gente consegue isso, vai ser muito legal. Posso fazer uma pergunta para eles? Claro. You said earlier that you watch a lot of movies, action movies, when you're a child or teenager, and I saw it on your Instagram that you guys went to the launch Mission Impossible. How was that for you, man? Or for you both, actually? So I have to explain you the story quickly. Sorry, just point that you guys are a friend of Pom Klementif, is that yes! Right? Okay. Why are you scared? No, I'm hungry. Okay. Churrasco. No, I do very fast, but you need to understand how crazy it is. The community, the skydiving community, again, it's opening big doors. Last June, we go for the sequential in California as well. We did a 64-way. We did 4 points. Imagine, 10 years ago, I would not imagine doing such a performance. Anyway, because we were there in California, sleeping to a friend's house, one night he said, by the time you're here in Los Angeles, you need to contact this girl, to try to contact this girl, Pom Klementieff, because he said she's an actress here in Hollywood, she's a skydiver, and she's French. So first I was like, who are you talking about? I don't know this girl. And he said it's Pom Klementieff. I didn't know the name, so I checked on my phone, and then I saw that he was the last Guardian of the Galaxy, Mantis, and the 2 last Mission Impossible. So I was like, wow, that's heavy. Okay, let's try. So I sent her a message and said, we're here in Los Angeles. If you're here as well, if you want, we would love to skydive with you, tunnel flying, anything, you know. Okay. She answered me in 10 seconds. Wow. 10 seconds. I was like, wow. And she actually tried to contact Karin before. So it happened, and we met at Paris. And just before to jump, she said, we just need to pick up my rigs before we jump. Okay. So we've been to the rigger, and there was like 2 identical rigs. So I said, okay, two rigs, okay. So I put one, she put one, and we started to go to manifest. And walking, I was like, why you have 2 rigs? Normally it's competitors or instructors, because she has 130 jumps. And she said, no, but that's the 2 first gears of Tom Cruise. So he doesn't use now because he changed the gears, you know. So he gave it to me. So I was like, okay, that's Tom Cruise gear. So then we spent an amazing day. The next day we flew in the tunnel all day as well. So we became friends. And actually 2 weeks later, she met us again in Jakarta, because we were training some special force in Jakarta, and they allow us to bring a VIP. So she came with us again. So it was amazing. Then she came to France. She came in Egypt. She did a lot of things with us. But there was this moment, going back from Lensois, actually, we had this big over in London, 12 hours of waiting in London. And I remember she told me, like, sometimes she was in London. So I was just trying, you know, in case we're in London for 12 hours, if you're here. And she said, no, I'm not there, but wait a minute. I said, okay. And like 2 hours later, she created a WhatsApp group. She said, so this is Tom Cruise's sister. This is Tom Cruise's brother-in-law. So Tom is going to send a car tomorrow to pick you up at the airport. And you're going to spend all day on the Mission Impossible studio. And you're going to spend all day with Tom. So it was the 8th of August. So it was amazing. Wow. It was beyond amazing. He's doing a lot for skydiving, for sure. And he loves skydivers. But this human is very exceptional. Yes. Yeah. So nice. Muito boa pessoa mesmo. Legal. A gente foi lá no estúdio, vendo ele gravando, né, a película que acabou de sair. E depois a gente recebeu o convite para ver o Mission Impossible na Premiere. Premiere lá em London. E aí a gente foi. O filme dura muito tempo, mas você não sente, porque tem sempre ação, tem imagens incrível. De mergulho. E tem skydive também, né? Tem paraquedismo também, tem. Tem no ar, assim, essas imagens são elegantes. Sempre tem elegância. São muito boas.
tecnicamente é incrível o que ele faz e sabendo que ele gosta de fazer os stunts dele mesmo, né? Então, cada imagem que vê embaixo da água, ele tá muito bom apneísta. Cada stunt que você vê no ar, com ele no avião assim, ele que faz mesmo, tudo real. É legal, né? É atleta mesmo, ele gosta de ter informação, de se preparar muito bem para fazer tudo isso e é fascinante. Que legal. Muito bom. Bom, a Karine tá com fome, a gente vai terminando por aqui. Eu também tô. Amanhã temos recorde, nos vemos amanhã. Amanhã tem recorde? Amanhã tem recorde. Então amanhã eu acho que vai sair no segundo salto de amanhã. O recorde vai vir no segundo salto de amanhã. Tá bom. Muitíssimo obrigado, Greg. Obrigado por aceitar o convite. Thank you. De verdade, eu sou fã de vocês, de verdade. Muito obrigado, Karine. Quem quiser, na Amazon, depois eu vou deixar aqui o seu Instagram, o Instagram de vocês. A gente fica por aqui com essa imagem maravilhosa, né? Eu ganhei um chaveiro. Eu tava sem chaveiro da carro, ó. Eu ganhei, né? Olha que incrível. Isso aqui é para tirar do tubo de pitot da aviação, quem não sabe, né? Para retirar a tampa do tubo de pitot. É comigo agora, é meu. Agradeço demais, foi incrível. Você que nos assiste, continue aí nos assistindo, nos ouvindo. Estamos em todas as plataformas, Spotify, YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, um abraço.